Olá, sejam bem-vindos ao nosso encontro de hoje. Meu nome é Andréa Maier e eu vou falar para vocês sobre o MEA, o método Ensinando a Aprender. Você vai entender como pode, na sua casa, ajudar seus filhos na aprendizagem deles. Chega de reclamações na escola, chega de gastar rios de dinheiro com atendimento especializado e professores particulares. E o mais importante, você não precisa ser professor e nem terapeuta para isso. O MEA é uma sequência de atividades super fáceis e muito eficientes. Para você entender melhor, eu vou te contar desde o início como tudo começou, de onde surgiu essa vontade de solucionar esses problemas que muita gente tem. Então vamos lá. Bom, gente, como eu já havia falado para vocês em outros vídeos, antes de eu ser educadora, eu sou mãe. Eu tenho 4 filhos. A mais velha tem 23 anos e a mais nova tem 4 anos. Então eu tenho muita experiência na educação dos dois lados, como professora e também como mãe. E eu, como mãe, passei por muitas dificuldades na infância, principalmente dos meus 2 primeiros filhos, dos 2 mais velhos. Por que eu digo que eu passei dificuldade? Porque eu não tinha conhecimento sobre as problemáticas e sobre as coisas que eu poderia fazer para auxiliar meus filhos em casa. Então, a minha filha mais velha, ela tem déficit de atenção. E eu era muito chamada na escola por conta disso. Os professores reclamavam muito, diziam que ela perdia atenção por qualquer coisa, que tudo chamava a atenção dela, menos a tarefa que ela tinha que fazer, que ela era distraída, que ela estava sempre no mundo da lua. E os professores, ao invés de me auxiliar nesse processo de entendimento com a minha filha, eles queriam que eu desse um jeito. Eles queriam ter um aluno na escola que aprendesse o que eles ensinavam e não um aluno na escola que aprendesse diferente dos outros. Aí tá, minha filha foi para o ensino médio e lá no ensino médio ela começou a fazer curso profissionalizante e foi aí que acendeu nela a vontade de aprender. Ela mudou assim da água para o vinho. Aí por quê? Acabou o déficit de atenção dela? Não, gente, não acabou. Ela tem esse déficit até hoje, sabe? Você percebe nela isso. Só que a maneira com que os professores estavam ensinando ela e assim, ela queria, aquilo atraía ela. Então ela conseguiu aprender mais do que no restante dos outros anos. Aí quando essa melhorou na escola, que eu pensei, pronto, agora acabaram as dores de cabeça, o que aconteceu? Meu filho começou a dar muito problema na escola, mas muito problema mesmo. Só que não era por déficit de atenção, nem por hiperatividade, era porque ele não gostava de estudar. Nós tentamos de tudo para fazer ele ter interesse no estudo, mas ele não gosta. Ele não quer estudar, então eu era chamada a todo momento na escola. Mas eu digo para vocês que se eu soubesse naquela época o que eu sei hoje, quem sabe meu filho estaria fazendo uma faculdade, porque ele parou de estudar, ele não quis mais saber de estudar e não tem jeito, sabe? Ele tem o trabalho dele, ele é muito bem sucedido no que ele faz, mas é o que ele gosta e não o que eu queria que ele fizesse. E aí eu tive a minha terceira filha, né? Eu já era professora e tal, e tava indo tudo bem, tudo maravilhoso. Quando foi um certo dia, os professores me chamam na escola. Eu nunca tinha tido reclamações dela, tá? Essa minha filha também tem um probleminha auditivo. Então ela tem probleminha de dicção, isso está sendo corrigido com o tempo, mas é um processo. Então ela também teve um pouquinho de dificuldade de aprendizagem no início, mas como a gente detectou logo o problema da audição dela, aí tudo foi se ajeitando e tudo foi se organizando. Então ela não teve problemas assim de aprender, não teve problemas de nota na escola, nem nada disso.
E nesse meio tempo eu comecei a trabalhar com educação especial. O que é educação especial? A educação especial, ela trata de alunos com alguns tipos de deficiência, de síndromes, deficiência mental, física. É uma sala separada que atende os alunos no contraturno. Então, se o aluno ele estuda de manhã, ele é atendido nessa sala à tarde. Então, é um atendimento especializado. Então, é feito uma gama ali de atividades para aquele aluno, para aquela dificuldade dele, para que ele seja atendido e para que ele consiga, no seu tempo, aprender alguma coisa. Muito bem. Eu já era formada em pedagogia, certo? Eu já tinha minha especialização em psicologia da educação clínica, institucional, educacional. Então eu era formada para trabalhar com educação especial, mas eu tinha medo de trabalhar com educação especial. Até que a educação especial bateu na minha porta e aí não teve como eu fugir. Eu fui, aceitei o convite e acabei me apaixonando pela educação especial. Aí eu vou voltar para minha filha número 3. Quando eu estava ali trabalhando com educação especial, estudando muito, porque assim, gente, você vai para a faculdade, você estuda 4 anos, aí você faz mais 1 ano de especialização, mas quando você chega na sala de aula, quando você chega, vamos dizer assim, no campo de batalha, a história é outra. E na educação especial, cada aluno é diferente do outro. Cada um tem as suas potencialidades de aprendizagem diferentes, tá? Então, às vezes, nós nos ligamos muito à deficiência do aluno e deixamos de lado as suas potencialidades, tá? Então, se o aluno ele não consegue ler, mas às vezes ele consegue desenhar muito bem, então isso é um potencial dele. Então, isso tem que ser trabalhado nele para que através dessa potencialidade ele consiga talvez atingir ali o grau dele conseguir ler e escrever, tá? Então a educação especial é mais ou menos isso, você trabalhar com meios para que essa criança chegue no aprendizado que ela precisa. Então eu trabalhando com isso, estudando muito, porque é muito mais estudo do que prático na educação especial. E eu trabalhando com isso, atendendo os meus alunos, e aí essa minha filha número 3 começa a dar trabalho na escola. Aí os professores me chamam na escola. Eu fui lá na entrega de relatório, que acontece 4 vezes por ano, e eu fui lá, era a terceira entrega, foi depois das férias. E aí os professores me falam, olha, ela tá com probleminha, ela não tá indo bem aqui, tal, ela tá conversando, ela tá muito agitada. Eu falei, ai meu Deus, de novo não. Aquele foi o dia do basta. Eu falei, eu não vou passar por tudo de novo, aquela situação de ser chamada na escola, de reclamação, de isso e daquilo. Porque agora eu sei com o que eu tô lidando. E eu conheço a minha filha e eu tenho meios para trabalhar isso com ela. E foi o que eu fiz. Eu cheguei em casa e falei para ela, a partir de hoje você vai fazer tal coisa. Primeira atividade que eu dei para ela, a atividade no punch, com o computador com a mão esquerda. Nossa, ela ficou revoltada. Porque isso não tem nada a ver com escola, porque isso não sei o quê, porque isso é coisa de criancinha, porque não sei o quê. Eu mandava ela desenhar sozinha no computador. Ah, mas isso é coisa de criancinha, ela ali com 11, 12 anos. Não é coisa de criancinha e você vai fazer isso. O que mudou ali? Porque com os outros eu fazia eles estudar a matéria. E com ela, como eu estava com o olhar voltado para a educação especial, eu agi diferente. Eu não fui focada na matéria que ela estava com problema, que o maior problema dela era na matemática. O que eu fiz? Eu foquei no desenvolvimento do cérebro dela, do cognitivo dela. E aí eu coloquei ela para fazer atividades. E aí eu trazia as atividades da escola, que eu fazia com os meus alunos, eu fazia com ela. E foi. E ela reclamando porque aquilo era desenho de criancinha, porque com a mão esquerda não era legal, porque com a direita já era difícil, porque não sei o que, porque pintar mandala é muito chato, porque não sei o que.
reclamando. Resumo da ópera, tá? Isso foi logo depois das férias, final do ano, passou tranquila. Esse ano, com toda essa dificuldade de pandemia aí, mas ela tá se desenvolvendo bem, a gente vê que ela tá se desenvolvendo bem. Então eu percebi que essas atividades eram muito eficientes para desenvolver o cérebro de crianças que não tinham dificuldades, que não tinham deficiências. E aí eu parei e pensei, nossa, mas isso é legal. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer um estudo na escola que eu trabalhava, porque nesse período eu já estava fazendo o meu mestrado. E no trabalho final do mestrado, todos nós sabemos que você tem que fazer um trabalho muito grande, apresentar para a banca e coisa e tal. Banca é uma mesa onde os professores, doutores sentam e te analisam enquanto você apresenta uma pesquisa que você fez e uma solução que você está apresentando para determinado problema. E eu pensei, se isso deu certo com a Marcela, eu preciso estudar isso melhor. E se eu tenho que fazer o meu trabalho final do mestrado, eu vou pegar em cima disso. E foi o que eu fiz. E eu comecei a pegar pesado com essas técnicas que eu falo para vocês sempre no MEA, no método Ensinando a Aprender. Eu comecei a colocar bastante essas técnicas em todos os alunos da sala de recursos, dos alunos que eu atendia, dos alunos com deficiência. Então, independente da deficiência de cada um, eu colocava a mesma sequência de atividades para eles, tá? Então, eles tinham um atendimento especializado deles, mas eu colocava também aquela sequência de atividades para que eu conseguisse entender melhor o resultado disso nos alunos. Eu me apaixonei pela educação especial, tá? Por que a educação é especial? Porque ela é de uma forma diferente. E aí, tirando de lado essa questão dos alunos com deficiência, eu descobri que essa sequência de atividades que eu estudava sobre elas e que eu estava aplicando nos meus alunos e nos meus filhos em casa, eu descobri que elas faziam tão bem para essas crianças com deficiência, mas que elas faziam muito mais bem para as crianças que não tinham deficiência. E aí eu coloquei o nome de MEA. Por que método Ensinando a Aprender? Porque eu pensei assim, enquanto eu estava na escola, eu presenciei muito pai tomando bronca de professor. E eu me via naqueles pais. Então, eu vendo aqueles pais saírem com a cara no chão, como eu muitas vezes saí, eu pensei, eu tenho que fazer alguma coisa para chegar até esses pais e auxiliar nesse processo. Mas como que eu vou fazer isso? E aí eu bolei isso, o método Ensinando a Aprender. Para o pai ensinar o filho a aprender as matérias na escola. Não é para o pai ensinar o filho a matéria da escola, não. É para o pai ensinar o filho a desenvolver o seu cognitivo, a desenvolver o cérebro do seu filho para que ele não tenha problema na escola. Então, por isso que eu digo que o MEA é o fim de gastar dinheiro com professor particular, com atendimento especializado. É o fim de tudo isso. Por quê? Porque as atividades elas são tão fáceis, elas são tão simples que qualquer pai consegue ajudar um filho a fazer. E com o tempo, os filhos já fazem sozinhos. Eles pegam a atividade, por menores que eles sejam, eles já entendem o que eles têm para fazer. Então o MEA é isso. São atividades simples e muito eficientes que os pais conseguem fazer em casa com os filhos. É atividade de português? É atividade de matemática, de ciência, de biologia? Não. São exercícios para o cérebro da criança, tá bom? Então você vai falar assim, mas você tem comprovação científica para o que você está falando? Eu tenho, sabe por quê? Porque o MEA, o que eu fiz? Eu fiz foi pegar atividades que já existem, métodos que já existem e colocar eles juntos. Mais especificamente, 3 métodos
conteúdos que já existem há muito tempo e coloquei eles juntos num método só. Então, se você for pesquisar sobre a produção de mandalas, você vai achar muito estudo sobre ela, científico mesmo, comprovando a eficácia, tá? Se você for procurar sobre um método que ensina a desenhar no Paint do computador, você vai encontrar, você vai ver que ele é estudado até em Harvard, ele já foi estudado lá, tá? Então, se você for procurar sobre os labirintos, você vai ver que é comprovado os benefícios que eles têm na mente das nossas crianças. E não é só no processo de aprendizagem da criança. É a criança desatenta que vai ficar mais atenta e dá resultado mesmo, gente. Sério, dá resultado até para adulto. Dá resultado para a criança hiperativa que não consegue parar. Como que uma criança vai aprender se ela não consegue parar para aprender? Então essas atividades, elas são também para essas crianças hiperativas, porque isso vai auxiliar no processo do exercício da paciência dessa criança. E também para a criança que está com dificuldade de aprendizagem da escola, tá? Então, não tem contraindicação. É bom para tudo isso e para mais um pouco. Se a gente for analisar mais, estudar mais, que é a minha ideia de fazer isso, o MEIA, ele está totalmente grátis lá no nosso canal do YouTube. Ele está totalmente grátis lá no nosso Facebook, lá no nosso Instagram. Se você for sequenciar as aulas que nós damos lá e que nós ainda vamos dar, porque esse é um trabalho recente que nós começamos agora, nós começamos no mês de maio. Então, se você for ver, tá tudo lá. E vai estar ainda muito mais coisas lá. Nós estamos ainda em processo, nós ainda estamos colocando, porque tem um tempo para fazer isso. Não é chegar e jogar tudo lá de uma vez só, não é assim. Então você vai ver que o MEIA tá todo lá. Então eu preciso comprar curso para eu fazer o MEIA com os meus filhos? Não, você não precisa comprar curso. Vamos melhorar, vamos ensinar os nossos filhos, vamos deixar eles prontos para aprender melhor lá na escola, onde eles realmente vão ter acesso aos conteúdos que eles necessitam. Obrigado por tudo e gratidão.